Ainda não está gravando. Só um minuto. Agora está. Pronto. Estão todos me ouvindo? Tudo certo? Sim, Ótimo. perfeitamente. Maravilha. Então, nós vamos dar início à reunião agora. São 8h12. Quem chegar aí após esse horário vai se juntando a nós. Bom, a gente tem de praxe aqui na nossa pauta, né? Uma sequência de 8 itens, né? E o primeiro item é a apresentação e informes iniciais. Acho que seria bom que cada um se apresentasse rapidamente, né? Porque acho que talvez nem todos se conheçam perfeitamente aqui, né? O Vanderlei tá melhor. Acho que se cada um falar rapidinho, bem brevemente sobre si mesmo para se apresentar, seria bom, né? Então, bom, eu vou começar por mim, então. Então, eu sou João Pimenta, sou professor na Universidade de Brasília e estou coordenando esse comissão do Chapter Brasil, da ASHRAE, né? Substituindo, né, o anterior coordenador, que era o Samir, né? Durante a presidência aí do Samir, eu fiz parte, o Jorge também fez parte, o Rodrigo também, não foi, Rodrigo? Você deve ter participado também. Não sei você, Vanderlei, se participou da gestão anterior, mas enfim, Não, eu não. cheguei, se eu não me engano, eu participei de uma reunião só que eu consegui, né? Porque junta o Asher, junta a Yara aí, tem mais Certo. Palindora e mais isso e mais aquilo, a gente fica Não, meio pois é, então eu tô apertado. tranquilo. Eu tô substituindo, então, sucedi o Samir, né, como chair nesse comitê, né, e tô aí já é a nossa quarta reunião, né, então sou engenheiro mecânico de formação e atuo na área de ar-condicionado e refrigeração já há uns 30 anos e, enfim. Bom, vou convidar pela ordem aqui de entrada na sessão, convido agora o Rodrigo, então. Tudo bem, boa noite, pessoal. Eu sou o Rodrigo, formado em Engenharia Mecânica pelo Mackenzie e trabalho há 5, 6 anos, mais ou menos, na área de ar-condicionado e refrigeração. Atualmente eu trabalho numa empresa instaladora como engenheiro mecânico, né? E faz principalmente instalação mais para climatização, mas algumas obras são na área de refrigeração. Aí eu entrei no grupo da IEA, né, para me aprofundar mais nessa parte de refrigeração. Maravilha. Bom, convido o Jorge. Jorge, fica à vontade. Bom, eu sou George Zego, trabalho na Mecalor, trabalhei alguns anos aí na área de ar-condicionado também. Hoje, pela Mecalor, a gente faz diversos tipos de projetos, tanto de refrigeração para a indústria, né, processo, quanto para climatização. Tanto climatização de conforto, quanto precisão para data centers. Hoje eu trabalhei como engenheiro, sou engenheiro mecânico, né, formado na USP. Eu fiz um doutorado em combustão, lado quente da coisa. Bom. Trabalhei bastante tempo também com cogeração, e hoje eu estou à frente ali, depois de ter trabalhado na engenharia de produtos, né, nosso, lá da Mecalor, hoje eu estou à frente aí de desenvolvimento de novos negócios e o setor aí todo de ar-condicionado. Bacana, Jorge. Conheço bem a Mecalor já há muitos anos, né? É uma empresa que sempre teve na minha mira aí, os produtos que ela tem desenvolvido. Acho uma empresa bem interessante, bem bacana saber que você trabalha lá. E também cheguei a trabalhar na área de combustão também um pouquinho, mas eu me senti um pouco estranho no ninho na época. Pois é, Obrigado. falou. Bom, Vanderlei, fica à vontade, se apresenta aí brevemente para nós. Bacana, boa noite, prazer em estar aqui com vocês aqui. Obrigado novamente pela lembrança, Pimenta. E diferente da área de vocês aí, né, eu atuo muito direcionado à área de segurança do trabalho. Atualmente eu tenho uma empresa que é a Gereta Soluções, que ela é voltada a riscos, tudo que envolva riscos com amônia.
e qualidade do ar nós atuamos. Então, desde o desenvolvimento de projeto, sistemas de ventilação, eu atuo com sistemas de ventilação desde 2009, ventilação para conforto, diluição de contaminantes, sistemas de exaustão, e a gente vai pegando gosto e indo parar, né, de novo na refrigeração, que eu fui parar nos riscos envolvendo amônia, né? Atualmente eu estou como vice-presidente do IAR Capítulo Brasil, onde nós estamos aí recém-formados também. Sou membro da Asher há alguns anos, né, que foi a base onde eu fui buscar estudos para questões ligadas tanto aos riscos com amônia, né, na época, que aí depois me levou até o IAR, e também na parte de estudos para ventilação e qualidade do ar, né, que é uma grande referência. Também sou membro da AIA, a CGIH. Tudo que envolve higiene ocupacional eu tenho muito interesse, porque eu atuo muito na área industrial dentro dessa questão que eu comentei, né? Então, a gente procura sempre fazer um trabalho diferenciado do que o mercado oferece, e mais recente, aí nós somos distribuidor da CTI lá dos Estados Unidos, exclusiva aqui no Brasil, né? E nos próximos anos pretendemos manter a exclusividade de toda a linha de gases deles. Nós estamos distribuindo aqui no Brasil também, tá? Então, que a gente consiga contribuir de alguma forma dentro do que a gente conhece, mas eu tenho certeza que eu estou mais aqui para aprender com vocês. Maravilha. Então, Vanderlei, eu fico muito feliz de poder contar com a sua participação aqui no grupo. Espero que você possa vir nas próximas reuniões e possa realmente nos ajudar, porque, dado o seu perfil e experiência profissional, sem dúvida você pode contribuir bastante para esse comitê, que o assunto é refrigeração e tem muito a ver com a sua atividade. Então, obrigado por estar aqui conosco. Imagina, eu que agradeço. Bom, então feitas as apresentações iniciais, agora nós temos espaço aí para informes ainda no item 1 da pauta, né? Então, se alguém tiver algum informe a fazer, fique à vontade, né? Eu, de minha parte, vou apenas registrar que essa é a nossa quarta reunião, né? Nós estamos sempre procurando registrar tudo em ata, né? Então, na sequência aqui, nós temos as atas para apreciar. O Rodrigo está contribuindo com o comitê, fazendo aí a função de secretário, registrando tudo e produzindo as atas, né? Agradeço aí mais uma vez ao Rodrigo por isso, né? Então, essa nossa reunião era para ter acontecido na semana passada, na segunda, e aí estava ainda um pouco naquele clima de Copa, o Brasil ainda estava dentro da competição, e a gente achou por bem adiar, né? E adiamos para hoje, né? Mas nós costumamos sempre fazer essa reunião na primeira segunda-feira do mês. Então, a nossa próxima será aí na primeira segunda-feira de janeiro, sendo que, né, no nosso calendário ela já foi adiada, porque não ficava muito conveniente, né, ter essa reunião no dia, deixa eu ver aqui, no dia 2, né, de janeiro, que é a primeira segunda-feira de janeiro. Então, nós já tratamos de adiar aí a reunião para o dia 9 de janeiro, né? Já deixo aqui essa informação, né, de que se puderem colocar na agenda de vocês, né, marcar direitinho, vai ser no dia 9 de janeiro. Bom, ainda é um período aí, né, de início de ano, né, mas eu espero que todos possam participar. Bom, deixem aberto, se alguém tiver algum informe que queira fazer para ficar registrado aí na ata, fica à vontade. Minha parte, não. Então, tá certo. Bom, sendo assim, vamos adiante, né? Eu espero que a gente consiga ir rápido, porque, pessoal, vocês vão ver que tem esses pontos de ata, são pontos que a gente está repetindo a cada reunião, sempre porque, assim, não são questões pontuais, são questões aí sendo trabalhadas, né? E alguns deles a gente não conseguiu evoluir muito. Eu vou tocar nesse ponto aí com vocês. Até assim, mais ou menos, ainda está sob controle, mas está quase que acendendo uma luz amarela e a gente está aí há umas 2 reuniões sem conseguir evoluir. Precisamos talvez fazer um esforço para acrescentar alguma coisa. Mas o item agora, o item 2, é apreciação e deliberação das atas anteriores. Então, se não me engano, né, Rodrigo, nós temos 2 atas para apreciar, ou
Pode ser novembro e outubro, né? Novembro e outubro. Então, essas atas, elas foram encaminhadas, né, no nosso grupo lá pelo WhatsApp. Foi encaminhado um mês atrás, né? O Rodrigo foi bastante ágil em produzi-las e divulgá-las lá no grupo, né? Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver. Se não tiveram, a gente pode talvez abrir aqui, dar uma passada de olhos rapidinho nela, né? Talvez seja melhor fazer isso, né? Rodrigo, você consegue abrir ela aí, compartilhar a tela? Consigo? Tá. Vamos pegar essas duas então, a penúltima e a última, né? Só para que vocês, né, vocês não puderam participar nessas últimas reuniões, para vocês estarem mais ou menos a par do que vem sendo tratado. Calma aí, só um segundo, deixa eu pegar ela aqui. Tá. Tá conseguindo ver? Aí. Não, essa ata, na verdade, na reunião anterior, a gente já tinha discutido ela, né? Poderia ser Então é só de... só uma, é só a da última, então? Peraí, seria só de novembro. Essa aqui. Só a da reunião anterior, então. Só tem. E o correto é isso mesmo, né? É de que a cada reunião a gente aprecia a ata da reunião passada, né? Então é isso. Bom, pessoal, então, tá aí na tela, vocês estão todos vendo, né? Consegue ver porque eu não consigo ver o que vocês veem. Eu estou vendo. Tá grande, Tá né? vendo aí, Jorge Vanderlei? Eu estou vendo. Também. Ok. Maravilha. Então, é uma formatação padrão, né, com linhas numeradas. Na universidade a gente produz as atas assim, eu estou adotando isso porque fica fácil da gente se referir rapidamente ao número da linha, né, se for necessário. Mas vocês estão vendo que começa dizendo, né, que a reunião foi realizada, na data que foi realizada, quem presidiu, tem aí o Rodrigo como secretário, e aí tem quem esteve presente e tem também as ausências justificadas, né? Então, no caso, o George tinha justificado a ausência, né? Nós tratamos de registrar, viu, George? Está registrado direitinho. E quem não está citado aí é porque não veio à reunião, também não justificou, né? Bom, aí teve a parte de informes iniciais, né? E apresentações, não tem nada aí a acrescentar, né? Deliberação das atas anteriores, as atas foram colocadas em apreciação, né, e foram aprovadas por unanimidade, né, é o que a gente está fazendo aqui agora. Aí vem a realização de visitas técnicas, produção de artigos técnicos, que são itens de pauta para hoje, né? Então, a situação na reunião passada é a mesma. Até aí a gente já pode até já, mais ou menos, já está resolvendo o item 3 da pauta, que é a realização de visitas técnicas, e o item 4, produção de artigos técnicos, tá? Que não evoluiu, né? Tá do mesmo jeito que tá descrito aí na ata. Então, em relação a visitas técnicas, né, eu reiterei a necessidade de que o comitê organize, né, e programe algumas visitas técnicas com foco no setor de refrigeração, não é para visitar a instalação de ar-condicionado, certo? A ideia seria visitar alguma instalação industrial de refrigeração, Ambev, alguma indústria de alimentos, enfim, abatedor, enfim, alguma coisa assim, né? Ou de outro tipo. E eu havia pedido, né, para que a gente então tentasse organizar. No momento, nós não temos nada nisso aí, sabe? Então, é, uma das tarefas do comitê é organizar essas visitas técnicas e a gente precisa se mexer. Se alguém tiver alguma sugestão, se alguém puder contribuir com isso, quiser se manifestar, fica à vontade, né? Pois não, Vanderlei, pode falar. Tem preferência de estado para fazer a visita ou não? Não tem preferência, né? Assim, é claro que a visita, ela visa, né,
é uma ação voltada para o profissional e para o estudante, né? Então, a gente organiza a visita não para nós, né? A gente organiza a visita pensando em atrair um público de profissionais e estudantes que queiram participar da visita, né? Então, a visita é aberta ao público, né? E então pode se fazer em qualquer lugar, né? De preferência, né? Eu sei que não é muito fácil, às vezes, o acesso a certas instalações industriais, né? Às vezes fica em locais mais distantes, mas pode ser em qualquer estado da unidade da federação. Nós somos um comitê nacional, né? Do Chapter Brasil, então a nossa atuação não é regional, qualquer visita em qualquer lugar está valendo. Só tem essa questão do acesso que não fica bom num lugar tão remoto e a gente não consegue levar ninguém, não adianta, né? Só isso. Tá. Não, bacana, porque assim, a gente consegue tanto em fabricante, tá? Maravilha. Quanto em instalação mesmo. Eu posso verificar Uhum. a autorização. Eu perguntei em qual estado, porque a maioria dos meus clientes não são do estado de São Paulo, Certo. são tudo fora. Porém, a Uhum. gente tem também, né, plantas industriais aqui que tem amônia Sim, e que é possível estar organizando aí uma visita, desde que saiba a quantidade de pessoas, tudo direitinho, né? exato. Então, esse é o trabalho, né? Se você quiser, né, Wanderlei, puder nos ajudar, já que você tem bastante contato com esses fabricantes e com essas empresas, né? Com essas indústrias, né? Se você puder verificar a possibilidade de receber um grupo de pessoas numa visita técnica e conseguisse, né, uma visita num fabricante, uma visita numa indústria, seria muito legal. Tá, porque eu conseguiria a gente fazer, por exemplo, já, né, foi feito na Johnson's Controls, inclusive eu passei contato lá para Mariana, né, que é da Asher Sim, também, sim. para que ela levasse o pessoal lá, Uhum. e também na Valvo Gás, né, que é a fabricante de válvulas para amônia, Certo. né, Excelente. Uhum. e a gente também consegue com muita facilidade, né, o Rodrigo é muito meu amigo, que é um dos donos lá, e eles estão, inclusive, preparando a instalação para receber mais visitas ainda. Então, eles estão de portas abertas Pô, maravilha. mais do que nunca. Aí, em relação aos frigoríficos, aos clientes, né, a Ambev ela é mais fechada, mas é possível desde que tenha um documento formal com quantas pessoas, né, qual Uhum. é a finalidade. Eles são abertos quando você envolve o lado institucional, universitário, né, estudantes, Sim. eles abrem um pouco mais. Uhum. E frigoríficos também a mesma quantidade, mandar algo formalizado, a gente consegue em qualquer unidade aí, tanto JBS, BRF, então a gente Ah, consegue tentar, só preciso saber aproximadamente a data. Olha, a gente está prevendo fazer a visita março, por exemplo. Aí sim. saber, vai aproximadamente 15 pessoas, 10 pessoas. Eu acredito que o número máximo de 10 pessoas, ela seria uma visita muito proveitosa, tá? É quando começa a colocar muitas pessoas pelo menos pelo que eu conheço do processo, o risco começa a ficar um pouquinho mais delicado e eles começam, isso em frigoríficos, tá? Começam a barrar Sei. um pouco mais. Fabricante Então, já é mais fácil isso. o fabricante já está de portas abertas, para eles é uma forma de divulgação, né, de Uhum. apresentar a tecnologia, então para eles é tranquilo. Então, você falar Certo. para mim, tem 50 pessoas para visitar a Valvo Gás, a gente consegue colocar tranquilamente, tá? Legal. Então, eu aqui na UNB, né, eu consigo ônibus. Como é que Consigo. escreve Valve Gás? Valve. Valvo Gás, Ah, tem como mandar no chat? Por isso que eu tô. Ah, claro, obrigado. claro. Pois é, então se a gente conseguisse organizar alguma coisa aqui no Centro-Oeste, né, podendo levar estudantes aqui de Brasília, de Goiânia, Anápolis, da região aqui, seria bem legal. Eu posso conversar com o pessoal que eu tenho contato, da JBS Brasília, tá? Da Seara Maravilha. Brasília. Eu Seria tenho ótimo, muitos Vanderlei. clientes na região, até de repente a gente pode organizar alguma coisa regional, Isso. né, Essa é a ideia. para que o pessoal tenha
tem um pouco mais de proveito aí nas visitas, né? Sim. Porque acaba tendo essa facilidade. Rio Grande do Sul também, Uhum. São Paulo, na Legal. verdade, todo lugar. A gente consegue fazer alguma coisa aí em Brasília, sim, tá? Maravilha. Bom, então, eu vou depois, fora da reunião, eu continuo conversando contigo e a gente tenta mais ou menos acertar isso daí. Tá. Tá? Aí depois a gente, quando na próxima reunião, a gente já traz para o grupo, sempre lembrando, né? Nós estamos aqui tentando montar uma agenda, né? Para o ano que vem, claro. Então, isso aí não é para agora, né? Como você falou, Exato. para março, alguma coisa assim, né? Ó, Volvo Gás tá certinho aí em Osasco, tá? A fábrica Uhum. deles. Legal. Tanto válvulas de linha como válvulas de segurança eles fabricam. Ótimo. Então tá. Bom, voltando na nossa. Pode voltar lá na nossa ata. Então, esse item da visita técnica, né? Precisa a gente fazer esse trabalho aí. Acho que com certeza você vai poder nos ajudar bastante nisso aí, Vanderlei. Tá ótimo. A gente continua falando sobre isso. Aí, o próximo item que vamos aí olhando na nossa ata, né? É a produção de artigos técnicos, né? Em relação a isso, né? Como está registrado aí na ata, né, eu me comprometi a encaminhar um artigo sobre a evolução histórica no campo da refrigeração, que é um tema que eu apresento em sala de aula, tenho bastante conteúdo e estou aí querendo escrever esse artigo já tem tempo, mas eu ainda não consegui evoluir, né? O nosso colega, que faz parte aqui do comitê, o Rubens, que não está presente hoje aqui, mas ele sempre tem vindo de todas as reuniões de refrigeração, né? E é também algo que se espera do nosso comitê, né? Que o comitê produza artigos técnicos, né? Na área de refrigeração, para que esses artigos sejam veiculados através dos canais aí que nós temos né, no nosso Chapter Brasil, né? Então, hoje existe um newsletter, né? Que tem uma tiragem mensal, né? E sempre lá tem espaço para artigos técnicos, tá? Então, tenho certeza que todos aqui têm condições de contribuir com alguma coisa. É questão da gente tocar isso daí, né? Se alguém quiser se comprometer aqui, né? Assim, com prazo adequado, né? Para 2023, se comprometer a contribuir com o artigo, vontade. A gente já faz o registro aqui e já inclui no planejamento. Eu posso contribuir aí falando sobre, né, o primeiro tópico aí que tá batendo aí é a questão dos riscos envolvendo amônia. Ah, sensacional. Então, nós vamos registrar isso. Quando você acha que conseguiria encaminhar um artigo assim, Vanderlei? Tá saindo mensal, a publicação tá sendo quando, João? Mensal, eu não sei te dizer, mas eu acho que é mais próximo do final do mês que ela sai. Então, agora, dezembro, provavelmente já fica difícil, mas talvez para o final de janeiro ou final de fevereiro. Tá, no caso, eu preciso mandar para você o artigo até o final agora de janeiro ou até a É, metade de janeiro. É isso que eu precisava entender o time que tem aí. tranquilo. Então, você se propondo a escrever o artigo, a ideia é de que a gente encaminhe o artigo como uma contribuição enviada pelo comitê, né? Então, a ideia é de que você submete o artigo para todo mundo aqui, né? Então, enfim, o artigo é encaminhado pelo comitê, né? E não é uma coisa também restrita aos membros desse comitê, tá? A gente também pode ter artigos convidados de fora. Inclusive, o artigo anterior, que foi publicado no newsletter, foi do professor Enio, lá de Uberlândia, que não é membro desse comitê, né, mas que eu convidei para encaminhar um artigo, e ele encaminhou e foi publicado. Então, mas a ideia é de que passe por aqui, né? Então, o comitê dá o aval, né, de que esse é um artigo, uma contribuição do comitê. Mas
é tranquilo, né? Porque, enfim, você é que é a autoridade nesse assunto, né, Vanderlei? Então, como autor, é uma coisa meio pro forma mesmo. Sim. Só, Não, bacana. e a Eu gente consigo. aprova em ata e tá. Tá, então vamos fazer o seguinte, até para conseguir na reunião, tá? Na próxima reunião aí conseguir o pessoal avaliar, eu vejo para estar mandando aí, de repente, até antes da nossa reunião aí, deixa eu ver, dia 9, né? Uhum. Tem quase um mês aí praticamente. Sim, Você acredita que se eu mandar até o dia 4 já tá bom? acho que sim, acho que sim. Tá, Acho que não é uma coisa tão rígida assim, né? Acho que a gente tem tá. bastante flexibilidade, né? Eu tô te pedindo esse prazo mais ou menos, porque eu não quero copiar nada de referência que eu tenha já, Claro, estou fazendo boletins técnicos, eu estou procurando fazer muito independente, sabe? Direcionado para aquilo mesmo, que eu tenho também os da minha empresa que eu estou fazendo. claro. E agora eu tenho aulas semana que vem, né, em BH, aulas de ventilação. O pessoal Uhum. me contratou para dar umas aulas lá. E aí eu falei, junta muita coisa. Então eu Sim. consigo depois desse dia aí me Não, dedicar, falar, tá olha, ótimo. vou realmente escrever. Se você puder me mandar, olha, Vanderlei, no máximo Isso. tantos Eu vou te, caracteres, porque eu se vou te você mandar essa se informação. deixar livre, você vai arrumar para a cabeça. Não, com certeza, Não, sem dúvida. Eu te mando essa informação, tá? Tá bom. Do limite de espaço que existe no newsletter, né? Se você puder, não sei se pode, né? Se conseguir mandar para mim o do Enio aí que ele escreveu, aí Mando, vai mando, ser bom, mando sim. Eu tá? também já contribuí com um artigo ano Ah, passado, fechou. Quiser me mandar então um também seu aí para eu mando, já mando sim, só ter uma tranquilo, referência da linha de raciocínio correta aí para não fugir com fora, certeza. fugir do que é a proposta da Asher, tá? É, assim, a ideia de que esse nosso newsletter, né, seja tipo o Ashford Journal, né? Tá, Então, seja uma revista de bom conteúdo técnico. No momento, a minha avaliação pessoal é de que está muito longe disso ainda, né? Porque a gente sim, tem muito assim a agenda, né? Do chapter, os eventos, divulgação e tal, e artigo normalmente só tem publicado um, né? Então, eu gostaria de ver mais, eu acho que tem espaço para publicar mais, né? tá. Mas tudo bem, pode deixar que eu vou te fornecer os elementos, Fechou. né? Obrigado, viu? Tá bom. Mais alguém gostaria de futuramente se contribuir com um artigo, com escrever alguma coisa? Por enquanto, da Vontade, minha parte, não. Não, vontade Jorge. tem, né, Pimenta? É tempo que a gente não tem, infelizmente. É, eu imagino que você possa contribuir bastante, Jorge, né? Mas Vontade a gente tem, mas aí tá muito no nosso prato, assim. Eu vou pensar, na verdade, a gente tem alguns tópicos aí que acho que a gente pode transformar em artigo, mas legal. vou precisar da força aí do pessoal lá da Mecalor para juntar Uhum. informação, os dados técnicos e tudo. Aí eu E retorno. se você precisar de ajuda, eu posso te ajudar. Se for o caso de alguma ajuda, conta comigo. Não, tá legal. Vou pensar em uns tópicos que a gente volta a falar, assim, João, porque eu acho que tem umas Tá? coisas bastante interessantes que a gente faz que poderiam virar artigos. Maravilha, eu tenho certeza disso. Por isso até que eu te cutuquei aí. Maravilha, Vou pensar direitinho e a gente volta a falar. tá bom. Bem, então o item seguinte é programação de palestras técnicas, né? Então, essas palestras técnicas são eventos online, né? Normalmente é alguma live que se faz, né? Para um canal como o YouTube, por exemplo, né? Tem sido prática comum no Chapter se realizar esses eventos, né? E a cada vez tem alguém que é convidado para falar sobre um assunto. Se realiza uma live, tem pessoas interagindo junto com o palestrante, tem interação com o público também. Vocês já participaram de lives aí no YouTube, sabem como é que funciona, né? E depois fica gravado lá, né? Então é um acervo também que se produz, né, para que outras pessoas possam assistir depois de forma assíncrona, né?
Mas, então, em relação a esse ponto, também se espera que a gente contribua com a realização de palestras técnicas online. E alguma coisa já foi prevista. Por exemplo, aí na nossa ata, estava registrado aí que eu tinha convidado, né, o engenheiro Marco Antônio Vargas, né, da empresa Térmica Brasil, não sei se vocês o conhecem, né? Eu havia falado com ele lá antes dessa reunião passada, e ele havia topado. Hoje, eu voltei ao assunto com ele, né? E ele, então, já me confirmou que podemos contar com ele, já podemos incluir isso na nossa programação, né? Que seria, então, uma palestra dele na segunda semana desculpe, na segunda quinzena de janeiro, né? Então, ele já se manifestou disponível para fazer isso, tá? Então, claro que é o caso da gente já, né, fazer uma divulgação disso, né, para que as pessoas já coloquem nas suas agendas e possam participar, né? A ideia, já que é uma live, que a gente pudesse ter um bom número de visualizadores participando em tempo real lá, né? Bom, e aí é claro, né, que também é uma coisa que está aberta, né, aos membros desse comitê, se sentirem à vontade para contribuir, né, com uma apresentação online, né, de conteúdo técnico, né, com uma duração aí de 1 hora no máximo, né, mas 1 hora é contando o tempo para perguntas e tudo, né, fiquem à vontade, né, a gente também é algo que a gente precisa produzir, ok? Por enquanto, só temos essa do Marco Antônio Vargas. O objetivo é fazer quantas por mês? Quantos eventos online mesmo, João? Se nós fôssemos muito produtivos, eu acho que não seria nada demais, né, a gente ter uma por mês, né? Ah, Mas nós não temos gás para isso tudo, né? Então, nós estão vendo aqui, né? Somos um número reduzido de pessoas tentando fazer muita coisa, né? Muita coisa para pouca gente. Então, eu diria, se a gente conseguir fazer uma a cada 2 meses ou a cada trimestre, já é bom, né? se você quiser para fevereiro, eu conseguiria fazer uma. Oh, que ótimo. Então, vamos anotar aí, né? Uma palestra técnica online, vamos organizar isso, tá, Vanderlei? A gente te mantém informado, vamos cuidar direitinho da divulgação disso, né, nas mídias aí e tal. Mas aí depois você só precisa entrar em detalhe do tema, o título da palestra, e aí a gente já tem então essa contribuição, vai ser maravilhoso. Muito obrigado aí. Imagina. Bom, e seguindo adiante, né, nós depois das palestras técnicas online temos apareceu essa reunião com a ANPRAC, né? Isso não tem nada a acrescentar, a não ser a parte dos cursos, né? Então, o que que acontece? Nós tivemos uma reunião com a ANPRAC, que é, para quem não conhece, acho que todos conhecem, mas é a Associação Nacional dos Profissionais de Refrigeração, Ar-Condicionado, que seria a ASHRAE brasileira, né? A ANPRAC foi criada aí há pouco mais de 20 anos atrás, uns 22 anos atrás, mais ou menos. Eu estou nela quase que desde o início da sua criação, com essa pretensão, né, de ser a ASHRAE brasileira, né? Assim como a ASHRAE é uma associação de profissionais do setor, a ANPRAC também pretende ser, né? Mas a gente vem tocando com bastante dificuldade, então, atualmente, né, o presidente é o Enio, eu sou o vice-presidente, o presidente anterior era o Trombini, que eu acredito que todos conheçam aqui, e durante a gestão do Trombini nós realizamos muitas atividades, principalmente mini cursos, né? Esses mini cursos, eles têm assim, um interesse especial porque é uma forma de arrecadar recursos, né, para a ANPRAC, e no caso, justamente a reunião com a ANPRAC foi feita no sentido de ter ações conjuntas, de organizar mini cursos de forma conjunta com a ANPRAC, e, evidentemente, a arrecadação aí seria compartilhada tanto entre a ANPRAC quanto entre o Chapter Brasil. Bom,
Então, a ideia seria montar uma grade de minicursos aí que tem uma carga horária reduzida, né? Seriam aí 1 ou 2 semanas de aula apenas, né? Então, são muito cursos assim, introdutórios, bastante assim voltados para o profissional que quer se inserir dentro de um determinado tema, né? Então, acho que a abordagem introdutória é sempre o primeiro passo. Depois você pode até dar um nível um pouco mais avançado, né? Depois de um nível intermediário, né? Desculpe, depois de um nível introdutório. Mas a gente tem tentado aí montar. Então, de imediato, né? Tem aí um compromisso do professor Enio, da UFO, da Federal de Uberlândia, que é um acadêmico aí da área de refrigeração, é meu amigo há muitos anos também, né? É o presidente da ANPRAC atualmente, se comprometeu a fazer um curso sobre sistemas de refrigeração. Vejam, muito genérico, né? Sistema de refrigeração pode ser um mundo de coisas, né? Mas imagino que ele vai ser um curso bem básico sobre ciclo de compressão a vapor e coisas do tipo assim, né? Para os alunos que fazem parte, né, do nosso grupo, isso é bastante interessante, eu acho, né? Bom, tem também o professor Parisi, da PUC do Rio, que também é um acadêmico aí, né, antigo, uma referência para mim, para o Enio e para muitos outros, né? O professor Parisi, ele é um excelente professor, né? Eu gosto muito de assistir as palestras dele, ele também ficou de ser consultado para apresentar um mini curso sobre bombas de calor. Bom, é, eu vou me inserir nisso daí, eu vou também propor alguma coisa, né? Mas também está em aberto. Então, com destaque, né? É algo que visa arrecadar, né? Então, é algo que também deve remunerar o docente. Então, quem se propuser, né, a apresentar um mini curso, evidentemente que isso daí é uma carga de trabalho que precisa ser remunerada, né? Isso exige bastante tempo dedicado. Então, por isso, vai ter também, já existe a previsão da gente remunerar o docente, né? Então, está em aberto. Também, novamente, se alguém se dispuser, né, a apresentar algum minicurso, fique à vontade para propor. Por enquanto, nós só temos esses dois aí, que foram sugeridos. Se alguém quisesse falar alguma coisa sobre isso, fique à vontade. Eu gostaria depois de conversar melhor contigo sobre isso, tá? Ok, Pode ser? tranquilo, podemos conversar. E está em aberto, né? Então, como eu disse, é uma ação importante e é uma ação que traz algum benefício, né, para quem se envolve com ela, porque de alguma maneira você vai ser remunerado, então acho que é interessante, né? Bacana, vamos conversar para ver. O problema é a agenda. Pois É é. só isso. Mas assim, nós estamos tentando compor uma agenda para o ano que vem. Então, primeiro semestre, segundo semestre de 2023, sabe? Então, a gente consegue, acho que, encaixar isso com o tempo, com a folga Então, necessária, né? por isso que eu queria entender, conversar melhor contigo, para a gente entender, fazer de repente uma programação para segundo Uhum. semestre. Aí eu consigo um pouco mais, porque o ano que vem já tem tem três congressos aí que me colocaram para ajudar, rapaz, e no final do ano vai ter uns outros eventos que eu vou ter que estar presente, então o negócio É, apertou um pouco. correria, né? É uma correria boa, não dá para reclamar, Sim, não, é uma correria boa. com Então, aí a certeza. gente conseguir encaixar nesse tempo, aí acredito que também tá até para divulgar melhor, Uhum. tá? Sim, sem dúvida. Bom, aí nós entramos aí num ponto, né, que na linha 27, vocês estão vendo ali, né? Tradução de documentos técnicos. Então, também é uma outra atividade que se espera que o nosso comitê contribua, né? Então, a ideia de um comitê dentro de um chapter Brasil é, de certa forma, contribuir para que o profissional tenha acesso a, a essa literatura técnica em língua corrente, né, do país, né? Então, imagino que a maioria dos profissionais da área, a princípio, não tem tanta dificuldade de ler um documento da ASHRAE, uma norma em inglês mesmo. Mas, enfim, ainda existem pessoas que vão preferir ter o documento em português. Por isso, já não é de hoje, né, que o Chapter Brasil vem fazendo um trabalho de tradução
de algumas normas técnicas importantes que são escolhidas assim meio a dedo, né? Então, a 90.1, que é talvez uma das normas mais importantes da ASHO, já foi traduzida há tempos atrás, né? Uns anos atrás. E aí, como nós tínhamos também que dar alguma contribuição nesse sentido, né, eu pensei na tradução da norma, que para mim é uma das mais fundamentais, né, mais básicas, né, do acervo de normas técnicas da ASHO, que é essa 34, que acredito que o Vanderlei conhece bem essa norma, né, que ela trata exatamente da questão de segurança no uso de refrigerantes, né? Eu dou aula há muitos anos, aí tem um capítulo do meu curso sobre refrigerantes que eu cito ela todo semestre. Bom, então, dentre muitos documentos técnicos que nós poderíamos traduzir, escolhemos esse aí, tá? E agora, o que que acontece? Eu já fiz o contato com o pessoal lá nos Estados Unidos, troquei algumas mensagens com eles e assinei um termo de compromisso, porque eles não liberam isso assim também de qualquer maneira, né? Então, eu tive que assinar um termo de compromisso cheio de cláusulas, né, de que eu ia zelar pela privacidade, que o negócio não ia ser divulgado, enfim, um monte de cláusula lá. Eu assinei e eles liberaram, então, a norma para mim. Eu estou com essa norma, com o texto dela na íntegra, em inglês, e agora nós assumimos o compromisso de traduzi-la, né? Já tinha conversado com o Rodrigo sobre isso, né, Rodrigo? Então, estou com a norma, tá, Rodrigo? A gente já pode começar a trabalhar. Ah, legal, que bom que conseguiu, né? Legal. Maravilha, eu estou com o documento aqui comigo e agora eu vou divulgar. E assim, eu acho que é bastante trabalho, né? Uma norma bastante extensa, com muito conteúdo, e não é um trabalho para um só. Se a gente puder dividir essa tarefa, né? Eu acho que será melhor, né? Tudo bem, então. Então, aí a gente divide, acho que todos podem contribuir, né? Lá tem uma parte que fala de segurança, de amônia, né? Se o Vanderlei quiser ajudar nisso aí também. O Vanderlei veio hoje na reunião aqui, vai levar um monte de trabalho para casa. Tô saindo com a malinha cheia hoje. É verdade, estou vendo aí. Ah, eu gosto, Mas, eu gosto, eu gosto. então é isso, é fazer essa tradução, né? E acho um trabalho muito importante, sabe? Porque a gente começa a gerar um acervo em língua portuguesa aí que vai ajudar algumas pessoas e a gente vai fazer parte disso. Eu acho que é legal. Eu não sei se chegou ao conhecimento dos colegas, tá? Eu estou no meio do pacote, vamos dizer aí, por isso que eu estou sabendo, né? O IAR Brasil, ele está em andamento neste momento para que todos os estándares eles sejam traduzidos pela BNT, tá? Pelas Ah, comissões serão feitas na BNT. legal. Então, Bacana isso, hein? e a gente conseguiu dar um passo importante, por mais que a NR1 ela é clara, né, que quando não Uhum. tem a referência Brasil, o pessoal pode usar a referência de outros países. Deve usar, na verdade, né? Certo. Mas é um passo muito importante, porque vem de encontro, inclusive, com esse trabalho aí agora, né, de tradução da Acho 34, então gostaria que vocês ficassem sabendo também que vai ter muita coisa aí falando de amônia. Show. Esperamos Muito que em bom. pouco tempo. Sensacional. E Bom, convido os colegas a participarem do comitê na BNT lá, que vai ter, a hora que tiver, eu aviso direitinho já para convidar ah, vocês, que é sempre pode, importante, né? E é legal que vai ter acesso à íntegra das normas também, então é ah, interessante. maravilha. Pode contar com o meu apoio. Então, fechou, obrigado. Vontade de uma divisão. Talvez a gente pudesse trabalhar com um documento comum na nuvem, né? Que todo mundo pudesse estar editando simultaneamente, né? Quantas Não páginas sei, são? talvez. Você Vou sabe? dar uma olhada aqui, ó. Espera aí, rapidamente. Estou com ele aberto aqui. São 103 páginas. É, bem grande. É, bem grande, mas assim, tem muita página que é só tabela, tá? Ah, tá. Então, são tabelas com números e é bem fácil de traduzir, né? Tem muita página de tabela, né? E texto também tem bastante coisa, tá?
Ô, Pimenta, eu vi que tá na ata aí, que tá, o Walter ia pegar um arquivo editável, você conseguiu esse Não, arquivo? esse eu já consegui esse arquivo, né, com o Tá. pessoal nos Estados Unidos, justamente é o arquivo que eu recebi, né, Bacana, ótimo, bacana, depois legal. de ter liberado, assinado lá o termo de compromisso, eles me deram um arquivo, deram acesso ao arquivo, né? Então, a gente precisa fazer isso aqui dentro do nosso grupo, com bastante reserva, não deixar isso sair para fora, né, porque tem toda uma questão de direito autoral, né? Então, fica uma coisa bem aqui entre nós, né? No nosso grupo. Mas Ok. aí, assim, talvez a gente pudesse, só uma ideia, trabalhar num documento na nuvem, né? Um documento comum que a gente vai editando, cada um pega uma parte, pega uma seção, um capítulo, e vai trabalhando. Aí a gente divide as tarefas. Eu vou fazer uma sugestão aí, tá? De divisão das tarefas, e vou deixar algumas coisas também sem ninguém para quem quiser pegar. Deixa comigo que eu vou dar um pontapé inicial nisso aí para a gente trabalhar. Mas também fiquem à vontade para dizer, não, eu quero traduzir esse ponto aqui. Tudo bem, não tem problema não, tá? Não tem nenhuma imposição aqui. É só um pontapé inicial para a gente começar a mexer com isso. Bom, é, eu vou. Aguardem que eu vou falar com você sobre isso então na sequência. Mas é algo que a gente precisa prestar contas, inclusive, tá? Eu vi lá que o pessoal na Ashford estava meio que apertando o Walter, né, cobrando a ele, né, um outro documento que eles pegaram para traduzir e parece que não fizeram nada. E o pessoal estava perguntando, e aí, cadê? Não fiz, cadê o documento traduzido? Então, a gente, mas a gente vai tocar isso aí de boa, né? Bom, na sequência aí, então, da nossa ata, tem a programação de eventos para 2023. Bom, o grande evento lá na linha 33, né? Vocês estão vendo ali embaixo, né? O grande evento é o Refrigeration Day, né? Então, ali na linha 34 a gente fala dele, né? Então, esse Refrigeration Day é um dia do ano, né? Para comemorar a refrigeração, é uma data, assim, mundial, né? Dedicada à refrigeração. E a gente tem procurado todo ano fazer alguma coisa, criar algum evento especial. Então, a nossa intenção é fazer isso, com um evento presencial, provavelmente em São Paulo. Não sei se vocês viram recentemente, teve o Data Center Day, né, lá em São Paulo, juntou bastante gente no auditório do CREA, São Paulo. Nós estamos pensando em fazer alguma coisa assim. É algo a ser trabalhado ainda, tá? A data já está definida, dia 22/6, né, mas nós ainda não temos nada formatado. Precisamos formatar ainda, ok? Tá. E então, em princípio, seria um dia de evento, manhã e tarde, com palestras, com mesas redondas, alguma coisa assim. Que fosse presencial, mas que também fosse transmitido online. Isso é a formatação básica que se espera, né? Não temos nada ainda formatado, não temos os nomes das pessoas, não temos, né, é, nada, mas certamente deve vir alguém normalmente é alguém que vem para fazer a abertura, para fazer a palestra magna, né, do evento, né, alguma coisa assim. E nós convidamos outras pessoas, né? Tenho certeza que o Vanderlei poderia ser alguém, por exemplo, para falar sobre amônia, né, num evento desse. Enfim, tá em aberto aí para ser composto ainda, né? Esse inclusive já estava no meu radar aqui, estava na agenda já, que a gente sabia que mais ou menos é meio do ano, né? Isso. Pode contar comigo, sim. Maravilha, que bom. E outra coisa que eu pensei é que, além de fazer esse básico, né, que é ter um dia com um evento de manhã e tarde, que a gente pudesse, assim, durante a semana, né, ter algumas atividades pontuais de visita técnica, enfim, algumas coisas assim. Acho que seria legal da gente poder, né, ter outras atividades, assim, antes e depois do dia mesmo, né? Legal, uma boa, hein? Consigo. Aí, ó, como o evento vai ser em São Paulo, eu consigo, por exemplo, aqui tanto na Volvo Gás, Uhum. mas fabricante de válvulas, quanto também
no centro de distribuição, tem um da BRF pertinho, tem outro da Aurora, que eu tenho bastante Fantástico. proximidade, e é referência. Hum, É que tá cheirando carro novo, tá tudo certinho, então hum, é uma hum. referência muito boa, assim, o pessoal vê um negócio ideal, né? Ótimo, maravilha. Então, por exemplo, agora, né, mês passado, né, eu tive lá no Encontro Nacional de Projetistas e Consultores, que foi em Curitiba. Não sei se vocês ficaram sabendo desse evento, né? Sim, Que é um, sim. um evento da Abraba, né? Eu tive lá, fiz uma palestra lá também, né? E uma coisa muito legal que eles fizeram foi que no dia anterior ao evento teve uma visita técnica na Trox. Eu fui à Trox, foi muito legal. E depois que terminou o evento, no dia seguinte, foi até um sábado, teve uma visita na Trane. Eu fui também na fábrica da Trane, pô, foi sensacional. Então, se a gente conseguir fazer alguma coisa assim, é maravilha. A Mecalor está com as portas abertas, tá, João? Maravilha, Jorge. Então, vamos conversar, vamos organizar então. Porque aí fica bacana demais. Porque, assim, para o palestrante que vem de fora, né, você aproveita melhor a sua viagem, né? Você normalmente já chega um dia antes do evento, né? Então, chegou antes do evento, você já tem uma visita técnica para você fazer. Normalmente você também vai embora, às vezes no dia seguinte ao evento, né? Você pernoita, então a pessoa organizando os horários de voo foi o que eu fiz em Curitiba, né? Consegui participar na íntegra, foi bem proveitoso. Legal. Vamos então conversando sobre isso. Isso vai voltar na nossa próxima reunião. Se a gente puder, né, avançar isso, né, e na próxima reunião chegar com alguma coisa, no momento é que nem eu estou dizendo, não tem nada ainda. Legal. Bom, Perfeito. então, aí já chegamos ao final da nossa ata, né? Então, o item 2, que era a apreciação e deliberação da ata, né? Está feita a apresentação aí. Se alguém tiver algum comentário, se não, né, a gente coloca em votação a ata, se todos estiverem de acordo. Tem algum voto contra ou alguma abstenção? Se tiver, fiquem à vontade. Para mim Não, tá bom. então, tá. Então, aprovado por unanimidade, né? Beleza. Está aprovada a ata e os itens seguintes, né? Nós já falamos, né? Então, item 3, 4, 5, 6, 7, já falamos, só ficou aí por fim o último item, outros assuntos. Se alguém tiver outro assunto que não tenha sido pautado e quiser colocar agora, fica à vontade, né? Bem como para as próximas reuniões, viu, pessoal? Se vocês quiserem que a gente paute algum assunto, né? Quiser trazer algum assunto de algum problema técnico para ser discutido, eu acho que é o papel desse comitê também, tá? A pauta das reuniões é para ser construída em conjunto, tá? Eu faço uma proposta inicial, mas seria muito legal se vocês pudessem trazer temas para a gente colocar em pauta para discutir. A gente podia ver a questão da divulgação da palestra do que o... Como é o nome dele? Do minicurso. Era minicurso? Deixa eu ver. Do Antônio Vargas, né? Marco Antônio Ah, Vargas. do Marco Antônio Vargas, né? Aí como Sim. que faria essa divulgação? Então, agora, no Chapter Brasil, tem alguém responsável por essa parte de marketing, de divulgação, né? Ah, tá. No Chapter tem. No Chapter tem. Eu vou falar com o Walter, né? Porque, enfim, não é bem o nosso trabalho, né, carregar esse piano aí, né? A gente mais ou menos que faz a concepção, né? Faz uma organização inicial, mas esses detalhes aí de divulgação e tal, já tem alguém que pode se encarregar para nós, né? Ah, legal. Tá bom. Tá? Então, aí a gente já se preocupa de tarefas mais nobres, digamos É, assim, né? sim. Não mais importantes, né? Acho que a Sim. divulgação é muito importante, né? Mas a gente fica mais assim, se concentra mais em tarefas assim, mais de concepção, de ver os grandes temas que precisam ser discutidos. Porque o nosso grande papel aqui é esse, né? É fazer avançar a refrigeração, né? Tá. Contribuir para que o nosso setor de refrigeração evolua, dê um avanço. Então, cursos, palestras, visitas técnicas, tudo isso é bom para o nosso setor, né? Para a nossa comunidade. Acho que esse é o grande papel. Beleza.
Bom, pessoal, está em aberto aí. Acho que a reunião está final. Se alguém tiver qualquer outra coisa a colocar, fica à vontade. Acho que de minha parte nada, Pimenta. Tá bom, Jorge. Obrigado. Vanderlei, quer colocar mais alguma coisa aí no final? Não, a princípio também. A princípio tranquilo. Tá, joia. Rodrigo, alguma coisa? Então, a tradução do documento, você vai liberar um documento compartilhado, é isso? E aí a É gente... uma ideia, é uma ideia. Mas antes eu vou colocar para. Vou compartilhar o documento com vocês, né? Tá. E aí a gente faz uma distribuição de tarefas lá, né? Tem bastante coisa, então a gente divide as tarefas e aí cada um vai fazendo a sua parte, mas se todo mundo puder trabalhar em cima do mesmo documento, acho que ajuda, né? Para não ter retrabalho, né? Tá bom. É. Uhum. E assim, vamos procurar, eles mandaram um documento em Word, né? Já bem formatadinho, vamos procurar não alterar nada na formatação deles, né? Sim, sim. Manter espaçamento de linha, tamanho de letra, margem, vamos só mudar o texto, Tá. Beleza. beleza? É isso. Então, show de bola. Pessoal, então é isso. Se não tem mais nada, encerramos por aqui hoje, né? Ok, muito obrigado a todos Valeu. e até breve. Falou, Tá Vanderlei, passando tão Jorge. rápido, né? Os que eu não ver, tiver contato, um bom fim de ano, bom Natal, bom ano novo É para verdade. vocês. Bem lembrado. E É isso aí. passem com bastante saúde, com bastante tranquilidade aí, suas famílias também. Obrigado, Vanderlei. A Obrigado. todos também. Obrigado, viu, Vanderlei? Imagina. Obrigado, Pimenta. Obrigado, Rodrigo. Falou, Jorge. Obrigado. Falou, Rodrigo. Abraço para todos aí. Abraço. Vamos falando lá pelo grupo. Um abração para todos Combinado. aí. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.